Olá, querido povo de Deus, Shalom do Pai. Hoje eu queria indicar um livro para vocês. O nome do livro é A Conversão dos Convertidos. O autor é Daniel Ramos, da comunidade católica Shalom. Ele que é da comunidade de vida e é casado, né? E um grande pregador, um grande missionário. Já tem alguns livros escritos, né, aqui pela comunidade. Um sobre São João Batista. Tem livros de estudo bíblico. Tem um livro sobre Jesus Cristo da série Filhos, né? Todos esses eu já tive a alegria de ler. São ótimos, são fantásticos, tanto a pregação como a didática de escrita do Daniel são ótimas, né? E o que falar desse livro? O nome é bem provocativo, né? A Conversão dos Convertidos. E embora esse livro seja bastante indicado para quem está no processo já e no caminho, né, das promessas definitivas dentro do carisma Shalom, mas ele é para todo aquele que começou esse processo de avançar na conversão. Claro, a conversão ela tem etapas, né? E para isso a gente precisa não atrapalhar Deus nessas etapas que devem ocorrer na nossa vida. E dizer assim, como é que um convertido se converte? Ou seja, avançando na conversão. Os processos, né? Vamos dizer que avançar nas águas mais profundas, digamos assim. O padre Garrigou Lagrange fala sobre as 3 vias e as 3 conversões. Então a gente sabe que não é um tema que o Daniel está inventando da cabeça dele, né? Tirando assim da cachola dele e inventando. É algo que os autores espirituais já falavam de forma muito profunda sobre isso. A necessidade de avançar. Deixar Deus nos conduzir, sermos dóceis, né, a esse processo de santificação. O que vai tratar nesse livro em específico? Primeiro, vai ser abordado aqui a alegria do para sempre. Isso, primeiro, vai mostrar a grande alegria de ser escolhido por Deus, né, isso abordando dentro do aspecto escriturístico, mostrando também a livre eleição de Deus em nossa vida, ou seja, o Senhor chamou os que Ele quis. Isso é muito belo com essa afirmação, né? O Senhor que vai rezar, passa noite em vigília e chamou os que Ele quis, a sua santíssima vontade. Depois ele vai trabalhar toda a dimensão da resposta daquele que é eleito por Deus, dentro da via contemplativa, da via da resposta mediante o caminho de oração, né, pela palavra de Deus, pela contemplação, pela vida virtuosa, pela comunhão de bens. Depois ele vai tratar um pouco sobre a questão, a moral do evangelho, ou seja, a vivência da radicalidade evangélica, né? Depois a questão do exame de consciência, como via de santificação. Depois ele vai tratar sobre o mundanismo e a paralisia espiritual, e vai tratar muito bem sobre a questão daquilo que o Papa Francisco trabalha, né? O exemplo bíblico que dá o Papa Francisco, e também as almas retardatárias, que o padre Garrigou Lagrange vai trabalhar muito nesses 2 volumes, né? Em uma das partes dele. Que ele vai falar sobre as 3 idades da vida interior. Volume 1 e volume 2. A infância, a adolescência e a maturidade. E vai falar dos nanicos espirituais, também aqueles que ficam com um estado de retardação, né? As almas retardatárias. Então esses 2 volumes, né, volume 1 e volume 2, do padre Garrigou Lagrange, vai trabalhar essa dimensão do processo de santificação. E aqui, em um dos capítulos, né,
Uma das partes vai trabalhar também as almas retardatárias. E aqui o Daniel faz uma síntese em uma das partes. Depois ele vai trabalhar sobre o pecado mortal e o inferno, né? Depois ele vai falar de forma bem aprofundada sobre o processo de arrependimento do coração e a purificação. O caminho de purificação da alma esposa. E isso entra muito a questão da noite dos sentidos, a noite escura do espírito, as crises na vida comunitária, né? E as vítimas de amor. Isso é muito bem trabalhado em São João da Cruz. Tanto na noite escura como na subida ao Monte Carmelo, isso é muito bem trabalhado. E o Padre Garrigou Lagrange, ele vai esmiuçar isso no livro As Três Idades da Vida Interior. O Padre Rui Marinho também trabalha muito bem isso, né? Nos seus livros. Teologia da Perfeição Cristã, Ser ou Não Ser Santo, Eis a Questão, que é como se fosse um compêndio, né, da Teologia da Perfeição Cristã e tudo mais. E o Daniel vai sintetizar isso também à luz do carisma Shalom, à luz dos escritos de São João da Cruz, este grande doutor místico, e trabalhar muito bem isso, né? E trazer muito bem essa percepção, porque muitas vezes acontece da pessoa sair da comunidade, sair da caminhada com Deus, regredir na vida de oração, porque como falam os mestres espirituais, na vida de oração não progredir é regredir, né? Então a pessoa pode entrar em pânico muitas vezes, porque quando entra na noite dos sentidos, no processo de noite escura, por não se conhecer, não ter um verdadeiro autoconhecimento, né? A pessoa pode, no lugar de entrar nesse processo de que vai ser tratado depois aqui, né? Mais à frente, de adorar a Deus, de buscar a sabedoria dos eleitos, de buscar ter uma vida interior mais profunda na Santa Missa, a pessoa vai se afastando, porque não vive bem o processo das noites. E ela acha que, não, eu não me identifico mais com a comunidade, eu não tenho essa vocação. Isso eu estou aplicando a questão da comunidade porque é esse livro. Mas a pessoa pode ficar confusa e achar, não, eu sou carmelita, mas eu tenho que ser capuchinho. Eu sou capuchinho, mas eu tenho que ser dominicano. Não que alguém não tenha pessoalmente esse processo na sua vida. Alguém pode ter particularmente. Mas às vezes o demônio pode colocar falsas inspirações. Ou a pessoa mesmo, na sua confusão, diante dessas provações, pode passar por isso, certo? Então é muito bom ter essa atenção, certo? Depois desse processo todo, das purificações, das ofertas como vítima de amor, das crises comunitárias, de ser um verdadeiro adorador, essa vivência mais profunda da Santa Missa, né? Aqui há uma questão do ser enviado, o evangelizar no poder do Espírito, o ser missionário, porque não há como passar por todo esse processo de purificação, de rompimento com o pecado, de alegria da eleição, sem deixar-se ser conduzido pelo Espírito Santo, sem transbordar dos dons, sem transbordar daquilo que Deus nos dá todos os dias do seu infinito amor, né? Então, eu indico esse livro não somente para os xalomitas, mas em especial para os xalomitas, obra, postulante, discípulos, consagrados, temporários, definitivos. Não só ler, mas mastigar, rezar, né? Então, que o Senhor possa, de fato, nos dar um coração desejoso de ter esse processo em nossa vida, a conversão dos convertidos. Vale a pena. Então, indico para você esse livro. Eu já li, comecei a reler e super indico para cada um de vocês. Um abraço, shalom.